Eu sou a Rita Vu, desde 2006 eu trabalho com fabricação digital, essa foi a minha primeira iniciação científica, e naquele período eu estava com uma bolsa da Pró-Reitoria de graduação, justamente porque se queria montar um Fab Lab na Universidade de São Paulo. A gente não sabia direito onde que ia ser esse Fab Lab, se seria na FAU, na Poli, enfim, basicamente a minha iniciação científica serviu para conduzir o que a gente deveria fazer, que equipamentos a gente deveria comprar, etc. Então, basicamente, como não tinha esse tipo de laboratório, eu fui para Campinas estudar junto com a Gabi Celani, que tinha acabado de fazer o doutorado dela no MIT e trouxe essa ideia para o Brasil. Então, o primeiro laboratório acadêmico desse tipo foi o LAPAC, que fica na Universidade de Campinas, e também lá em Campinas fica o Centro Renato Ascher, que também é uma referência em fabricação digital. Então, minha relação começou um pouco por aí, eu sou membro fundadora do primeiro Fab Lab do Brasil, com sede lá na FAUSP, que iniciou seus trabalhos em 2011, desde então continuei trabalhando com fabricação digital até iniciar aí a rede Fab Lab Livre SP em São Paulo em 2015, que ajudei na formatação, e depois, posteriormente, eu virei diretora da rede e fiquei por 2 anos e pouco. O que eu achei importante nesse momento, e até para aproveitar, nunca antes o movimento maker teve tão na mídia, tantas pessoas conhecendo isso, atingindo pessoas que antes não conheciam, não sabiam nada da cultura maker e o que é o movimento maker. Então, acho que boa parte dos preconceitos que antes tinham, justamente porque as pessoas não conseguiam dar muito valor ou ver que isso poderia ser uma mudança significativa nos processos de desenvolvimento de projetos, apesar de algumas empresas já terem colocado laboratórios para esse tipo de prototipação rápida, inclusive nas suas próprias plantas industriais. Eu acho que agora está ficando um pouco mais claro o que a gente pode fazer e o que a gente consegue dar respostas de uma maneira muito rápida a problemas complexos, como, por exemplo, a falta de ventiladores pulmonares. Eu acho que as pessoas tinham um certo preconceito porque não conseguiam ver muita utilidade, porque você vai imprimir alguma coisa, essa coisa demora, ou só dá para fazer coisas bonitinhas, enfim. Eu acho que essa aproximação, principalmente da área da saúde, que a gente consegue, inclusive, melhorar boa parte do que vem sendo usado, porque a indústria hospitalar, quando ela meio que se adapta a um projeto, meio que fica naquilo, né? E não há melhoramentos. Então, acho que essa nossa capacidade de desenvolver rápido, produzir rápido, prototipar rápido, faz com que também algumas mudanças de projetos venham ocorrer, e isso tem chamado bastante atenção das pessoas, porque tem aparecido bastante na mídia. Dando um panorama de tudo que a gente está fazendo, por que o Face Shield ele ficou bastante conhecido e difundido? Além dele ser fácil produção, isso já foi testado e validado em outros países, né? Como eu disse, o modelo que foi mais utilizado e que foi melhorado aí por vários grupos foi o modelo da Prusa, que eles fizeram, né? O RC1, RC2, RC3 e outros modelos que inspiraram vários outros. E a gente sabe que esses equipamentos de proteção individual, eles têm menos, as normas, digamos, são mais tranquilas para serem seguidas, então isso é mais fácil produção e, como eu disse, não incorre em risco nenhum. Outra coisa que está sendo bastante produzida são as máscaras, e aí tem, por exemplo, escolas que dão cursos aí de moda, modelagem, como o IED, que estão colocando os alunos, inclusive, para produzirem modelos interessantes aí, melhorados, e não só uma reprodução do que já existe, né, de um modelo industrial. Bom, então, com um dos grupos, a gente está bastante próximo do HC, que a gente sabe que é o maior hospital público da América Latina e ele é referência para os outros hospitais do SUS. Então, a gente está bastante próximo da doutora Rô, que é infectologista-chefe de todos os leitos de UTIs que foram preparados especificamente para receber os pacientes com Covid-19. Eles não conseguiram trazer. O Fábio está nesse grupo. Se fechar, fica... Fechando.
Tá batendo um pouco na massa. Então teria que ser um pouco mais para frente. 1 centímetro para frente. Bom, acabei de sair aqui da entrega para o Hospital das Clínicas. A gente conversou bastante com a doutora Ru e a sua equipe para conseguir validar e a gente vai fazer melhorias. É, cara, acho que 2 centímetros, hein? O que você acha? 2? Na lateral. Na lateral também, você diz? Ah, você diz aumentar aqui? É. Não? Aumentar? É. Eu acho que aumentar... É. Cara, é só para proteger um pouco o pescoço, lembra que ela falou? É, porque do gogó, é. assim. Oi, doutora Ru. Tudo bom? Beleza. Oi, doutora. Isso, agora a gente colocou. Agora tá. Agora ficou bem melhor. Nossa. Perfeito. Ah, que legal. Não, ficou ótimo. Ah, que bom. Sério. Ficou bem melhor, tá firme. Tipo, a pessoa só puxar aqui da ajusta perfeitamente. Gente, parabéns. Aê! Salve galera, eu sou o Cadu Braga, fundador do movimento Makers contra a Covid e vim aqui mostrar o protótipo do Viva SUS para a doutora Ru e ela vai falar a avaliação dela. Olha pessoal, parabéns para vocês, está funcionando super bem, adequado, dá para garantir a nossa segurança no atendimento a esses pacientes. Agradecemos demais essa colaboração, parabéns. Então, além dos face shields, ela até pediu para que a gente pudesse prototipar outras coisas que antes não eram necessárias e que agora passam a ser. Porque em nenhum outro momento se precisou entubar tanta gente ao mesmo tempo, que algumas demandas elas fossem acontecer também, todas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, antes a gente tinha os profissionais, né, os enfermeiros, assistentes de enfermagem, que levavam os medicamentos em bandejas de aço. Num momento que a gente tem vários leitos de UTIs, né, um atrás do outro, vários profissionais da área da saúde correndo para lá e para cá, levar em bandeja acaba se tornando uma coisa complicada. E também eles não vão diretamente em um leito, vão em outro leito, essa coisa ela precisa ser feita de uma maneira mais rápida. Então, uma das coisas que foi pedido para a gente prototipar, e que a ideia é a gente conseguir prototipar rapidamente, validar e, né, distribuir isso para que a indústria possa produzir em larga escala, são carrinhos, né, enfim, digamos que móveis com bandejas que são retiráveis, né, que possam ser higienizadas, mas que os profissionais da saúde pudessem empurrar ao invés de levar e isso correr o risco de cair, né. Os medicamentos muitas vezes vêm em seringas que eles precisam ser aplicados no acesso. Então, esses carrinhos eles poderiam empilhar várias dessas bandejas e facilitaria aí o trânsito no momento em que a gente tem vários profissionais que estão correndo para lá e para cá para salvar essas vidas, né? Então, nunca a gente teve UTIs tão cheias e necessitando aí de uma logística mais apurada. A mesma coisa no processo de intubação também. O circuito, né, de ventilação que é usado, ele vem separadamente. Então, o profissional ele precisa montar o circuito para cada paciente, que são todos os tubos, todas as válvulas, fazer os encaixes, né, e depois para isso tudo ser colocado num ventilador. Então, o que acontece é que agora esses kits, né, dos circuitos de ventilação, eles precisam ser montados aí em grandes quantidades. Então, outra coisa que foi pedido são caixas de acrílico, que facilita o processo de higienização, para que esses kits sejam montados, já deixados preparados, e aí sejam facilmente levados para o leito de cada paciente. Outra coisa também que não se encontra no mercado e agora a demanda está muito grande são protetores labiais. Quando os pacientes saem da intubação, né, que eles ficam aí por muito tempo sedados, enquanto eles estão voltando, eles acabam mordendo muitos lábios e isso machuca. Então, uma das demandas foi desenvolver, né, prototipar esses protetores labiais que poderiam ser fabricados aí em larga escala, silicones cirúrgicos e outras resinas autorizadas pela Anvisa, tanto por pessoas que têm impressoras de resina, por exemplo, assim como indústria. A gente tem também a demanda de dispositivos para higienização desses equipamentos, justamente porque agora eles não são simplesmente descartáveis, né? A ideia é conseguir reutilizar, por exemplo, os escudos faciais. Então, a gente está agora desenvolvendo alguns equipamentos para essa higienização, usando o UVC, ou calor, ou também plasma frio. Outra coisa que também foi pedido é que alguns pacientes eles precisam ficar
de bruço e entubados. Então, isso faz com que necessite, né, de vários travesseiros, né, para dar altura para o paciente entubado, né, encostar a cabeça. Então, uma das coisas que a gente também vai começar a prototipar seriam quase como aqueles tijolinhos de yoga, né, para dar a altura certa e não machucar a testa dos pacientes, né, porque a gente sabe que eles ficam sedados, eles não se mexem, isso acaba provocando, né, muitos ferimentos onde o corpo fica apoiado. Então, outra coisa que a gente tem produzido, inclusive para melhorar aí a vida dos profissionais da saúde que precisam ficar com a máscara aí geralmente por mais de 12 horas, as máscaras cirúrgicas, né, elas não são presas atrás da cabeça, tem esses elásticos que ficam presos atrás da orelha. E a gente sabe que depois de um tempo a cartilagem da orelha começa a doer. Então a gente está começando a fazer esses extensores, né, justamente para que o elástico seja preso aqui e isso possa salvar aí a orelha desses profissionais, porque realmente muito tempo com máscara é difícil. Então a Anvisa liberou algumas RDCs em caráter emergencial, justamente para que a aprovação desses equipamentos seja mais fácil. Porque o que acontece? Como eu disse, a gente não tinha uma indústria no Brasil que produzia isso. Eram equipamentos literalmente importados. A gente tinha uma ou outra indústria que não está dando conta. Então, vamos supor, a gente tem a modificação, né, de uma planta industrial para produzir, por exemplo, face shield de forma, né, por injeção de plástico, e aí todo esse material, né, todos os equipamentos que são feitos pela indústria, a indústria precisa ser certificada pela Anvisa para poder produzir isso. O que acontece é que esses processos de aprovação, validação e homologação, eles foram acelerados, e por isso a Anvisa soltou várias RDCs, justamente para facilitar esse processo de aprovação, para que outras indústrias que não eram, inclusive da área médica, pudessem produzir. Lógico que isso não acontece, por exemplo, no caso dos ventiladores pulmonares, que só podem ser produzidos por indústrias que já faziam isso, que já eram homologadas para esse tipo de produção. Então, enfim, essas coisas que são um pouco mais tranquilas e que não incorrem no risco dos pacientes, estão conseguindo ser aprovadas mais rapidamente, justamente porque é uma demanda absolutamente emergencial, a gente não conseguiria importar, então, realmente, inclusive as normas técnicas, né, todas as NBRs relacionadas à produção desses equipamentos de proteção individual e os ventiladores, eles foram liberados, a gente sabe que essas normas técnicas, elas são pagas, e todo o processo de aprovação da Anvisa também estão bem mais acelerados. Então, todo mundo que quiser se aproximar dos movimentos, tem muitos grupos espalhados aí pelo Brasil todo. Tem também muitos laboratórios de fabricação digital que são vinculados a uma rede mundial, que são os Fab Labs. Também tem muitos maker spaces, hacker spaces, então é só realmente procurar, porque a entrada no movimento é uma coisa muito rápida, basta querer, né? Acho que todo mundo pode ser maker se quiser, basta ter curiosidade e querer realmente se aprofundar nos assuntos, nos projetos, na pesquisa. Então, todo mundo que quiser colaborar, é só pesquisar. Tá super fácil e acessível, e quanto mais gente estiver no movimento, melhor, para que a gente consiga realmente fazer uma mudança significativa nesses processos que estão instaurados e são os mesmos há muito tempo.